Ei, galera, eu vim da jeitinho que eu tava aqui em casa mesmo pra partilhar um pouquinho com vocês. Como vocês viram, eu postei ontem, que foi um dia de surf, e aí perguntei se vocês queriam saber um pouco como tá sendo essa experiência. Eu vi que muita gente que eu conheço, que já partilhou comigo, que tem vontade também, pediu pra compartilhar. Então, vamos lá. Essa história começa um pouquinho antes, né? Quando eu era adolescente, eu pedi meu pai pra eu surfar. E aí meu pai, com os medos dele e tal, do mar, e eu entendo, né? Porque quando a gente não conhece, a gente não sabe nada do mar, a gente tem medo mesmo. E eu sempre tive medo. E aí a minha adolescência e minha juventude foi marcada com esse medo. E ela nem sabe disso, mas ela voltou, né, na minha enquete, né? Que eu botei, tipo, você nunca tinha feito isso antes? E ela votou, ela minha, e ela foi uma das influenciadoras pra isso. Sem saber, né? Assim, quando eu comecei a frequentar a regência, eu via muitas crianças entrando no mar, sem medo do mar, surfando, brincando ali, né? O Davi, o Caio, o GG, enfim, né? Essas crianças todas que eu convivia, a Aninha. E aí eu falava assim, gente, como que essas crianças conseguem entrar nesse mar? Eu fico com medo só de olhar pra ele e tal. Enfim. E aí, quando eu me mudei aqui pra Bahia, é, entre parênteses, né? Eu não sabia nadar, boiar, nada dessas coisas. E eu já partilhei aqui com vocês também que eu comecei a mergulhar, né? E aí, como que foi esse processo, né? Aqui na Bahia, eu comecei a fazer os mergulhos, primeiro aonde eu conseguia, aonde eu tava vendo que dava pé, e com o tempo ia avançando, e sempre em cima da prancha para poder remar, para sentir que eu podia boiar, que eu podia descansar, até eu perder esse medo. E aí, tem vários medos que foram juntados, assim, sabe? O medo do mar não era só o medo do mar, era o medo de não saber remar, de não saber nadar, de não saber boiar, de não saber o que estava ali perto de mim. Então tinha medo do mar também, dos bichos do mar. Então, assim, eram vários medos que estavam, mas eu não queria parar, eu não queria me render aos medos. Enfim. E desde que eu comecei a conviver com o meu namorado, a gente brincava que eu ia ter que aprender a surfar e ele ia dançar forró. Me conhece, sabe que eu amo forró. Então, assim, era uma troca. E aí, isso ficou estabelecido, mas a gente nem falava mais disso e tal. E aqui, já tem 9 meses que eu moro aqui. E aí, essa época é mais tranquila, né, de aprender, que é a época do verão, né, que é quando não tem swell. E aí a gente vai começar a entrar em uns termos que eu vou explicar um pouquinho mais. Quando eu comecei a mergulhar, eu fui aprendendo que eu precisava ficar calma, que não... que eu tinha que, quando eu fosse mergulhar no fundo, eu tinha que voltar antes daquela sensação de vai acabar meu ar, porque às vezes você vai lá no fundo, pra você voltar demora mais tempo, você tem que calcular essa volta, né, enfim. Comecei a treinar a apneia, porque se eu queria pegar onda, eu não podia ficar desesperada, eu tinha que saber que eu aguentava ficar sem ar uma quantidade de tempo, né, porque é o desespero que é preocupante. Também comecei a aprender sobre correntes, sobre como o mar né, e aí várias coisas que com o tempo foram fazendo sentido, sabe? Não foi de um dia pra noite que eu resolvi surfar e que eu me dei conta que dava pra surfar. Então, assim, eu já remava na prancha do Daniel, só que a prancha dele era menor, então eu precisava de uma prancha maior pra eu ter mais estabilidade, pra poder levantar e tal, enfim. E aí, entendendo o mar, entrei várias vezes dentro do mar com corrente, na parte da corrente, porque a gente precisa entender que a onda vem e ela precisa voltar, então tem uma corrente de retorno. Então tem um lugar mais estriado, né, cheio de espuminhas, assim, né, que dá pra ver que é a corrente de retorno. Gente, isso eu estou falando básico, porque eu não entendo muito também, eu estou aprendendo também, eu só tô partilhando com vocês. E agora eu vou falar um pouco da sensação, né. E aí, eu já tava aprendendo a remar, então pra mim já tava ok, né, remar já tava bom. E aí, a gente pegou uma prancha emprestada, né, do nosso amigo, e eu fui tentar. Na verdade, aconteceu o seguinte, um dia antes de eu tentar, esse meu amigo chegou na praia e a gente tava ali, né, com a bebezinha dele, e ele falou assim, vamos ali onde o tio Daniel tá, porque tá rasinho. E ele foi entrando com a neném, e eu falei, cara, ele tá entrando com a neném, não deve ter perigo, né? E eu entrei junto. Quando eu entrei, eu falei, meu Deus, eu tô no outside. Outside é onde as pessoas pegam as ondas. Eu fiquei assim, ai meu Deus, eu quero ficar aqui, porque... Aí subi na prancha e fiquei super feliz que eu tava ali deitada mesmo, remando. Porque era a primeira vez que eu tava entrando no mar, remando nas ondas, na parte das ondas. Eu só remava nas piscininhas, que aí não tem ondulação, porque o coral barra, né, a ondulação. E aí era mais tranquilo. E eu assim, caraca, a onda não quebra aqui, que delícia. Tipo, você só passa pelas ondas, só passa pelas ondas. E eu fiquei, meu Deus, eu quero ficar aqui. E aí no dia seguinte eu falei, eu quero remar, eu quero tentar entrar lá de novo, eu quero ter essa sensação de novo. E aí, isso é uma coisa muito sensível do Daniel, ele sabe os meus medos, ele aprendeu a surfar numa escolinha, então ele também tem esse entendimento das coisas. E
ele sabia que eu precisava sentir segura, estar com o pé no chão. Então, todas as vezes que a gente entra, é quando a maré. Chico. É quando tá na maré baixa, né? Que aí eu consigo sentir o pé no chão quando eu tô desesperada. E assim, o Woodside não tá tão longe. Eu sinto que não tá tão longe. Então, assim, começamos assim. E aí a gente já fez umas 3 vezes. E eu já consegui, por exemplo, voltar remando pro outside, que é uma coisa que você vai conseguindo com o tempo, né? Ai, gente, não entendo nada disso. Mas, tipo, às vezes a pessoa te ajuda a voltar pro outside, né? Pra o lugar onde você pega as ondas. E eu não, fui atravessando as ondas, já remando e tal. Então, assim, a sensação de ficar em pé meu Deus, eu consegui. É tipo, caraca, eu consegui. Era essa sensação. E agora, a sensação é assim, não, eu tenho que voltar. E aí ontem a gente pegou um lugar que era um pico mesmo e o mar tinha 600 joules, quer dizer, a força do mar era um pouco maior do que eu já tinha pego, né? E aí a gente pegou num lugar que tava corrente, então eu tinha que remar mais, então eu não tava preparada ainda pra esse remar, né? E aí a gente saiu desse lugar, fomos pra um lugar que tava mais, as ondas um pouco menores, né, umas espuminhas menores. Isso, gente, o mar está pequeno já, tá? Mas assim, a força da ondulação tava bem fortezinha, assim. E eu não tava conseguindo subir na prancha, ficar em pé. Então a gente saiu, entrou em um outro lugar. Também tem isso, gente, conhecer o pico, conhecer o lugar onde você surfa, enfim, pra você entrar nos lugares que fica mais confortável. E pra mim é só um começo, então assim, tem tudo isso, né? Aí, na minha família, a gente também tem, todas nós temos um pouco de medo do mar, assim, né? E quando eu partilhei, e quando eu comecei a falar sobre isso, esses termos, que eu nem sei se vocês vão compreender, todos vocês vão compreender, mas vocês podem perguntar, tá? Então as pessoas conseguiram compreender que eu estava entendendo do mar, eu não estava entrando de qualquer jeito. E levou 9 meses para eu poder entender, 9 meses mais, tá? E ainda preciso de mais coisas para compreender melhor o mar, compreender melhor o meu corpo, porque às vezes eu não consigo entrar na onda, tem que ser mais rápido. Então tudo isso, igual ontem, onde eu peguei as ondulações mais pesadas, eu precisava de mais agilidade para subir no drop. O drop é dropar na onda, é levantar na prancha, tá? Então eu precisava de mais agilidade. Eu ainda não consigo ter essa agilidade. Então tem um tempo também. Eu preciso treinar isso. E aí eu treino em casa também, não é só lá na hora, tá? Inclusive a aula a gente faz na areia também. Então, assim, depois eu vou colocar um videozinho pra vocês entenderem melhor essa parte também. Mas é uma sensação maravilhosa. E eu acho que a maioria das pessoas que não tentam, que querem surfar e não tentaram ainda, é do medo. Então eu queria falar pra vocês que, ok, existe o medo mesmo, mas quando você vai compreendendo como o mar funciona, como funcionam as correntes de retorno, como funciona as marés, então você vai perdendo mais esse medo, você vai ganhando mais confiança em você, porque você entende o que o mar tá acontecendo, sabe? Por exemplo, eu entro na parte da maré baixa, então eu sei que daqui 5 horas e 40 ela vai, aliás, ela fica 1 hora com a maré vazia, e aí ela começa a encher de novo. Então, assim, eu já sei quando ela tá enchendo, quando começa a dar mais correntes. Então também tem isso. Gente, eu não sei não se eu tô falando certo essa parte da maré, mas é porque eu tenho o Daniel, então ele me ajuda muito nessa parte, né? Mas assim, a gente vai entendendo algumas coisas, a gente vai entendendo que, claro, é um aprendizado todo dia, né? E só é uma coisa que é um pouco frustrante. Porque no primeiro dia que você pega a onda, é tipo, meu Deus, eu consegui. É tipo, caraca, eu consegui. Depois, nos dias subsequentes, você fica, caraca, eu não tô conseguindo fazer o que eu fiz ontem. Então, assim, você fica um pouco exigente. Mas só a sensação de você subir é muito boa. Só que agora eu já quero fazer outras coisas. Eu quero flexionar as pernas, eu quero ficar mais tempo em cima da prancha, porque às vezes eu caio, enfim. E é isso, gente, acho que é isso. Mas o principal é que a gente precisa conhecer o que a gente quer fazer, sabe? O meu primeiro passo não foi entrar no mar direto. Então, se você quer surfar, conheça o mar, presta atenção, lê sobre maré, sobre corrente. Por exemplo, tem uma época do ano que tem mais swell, que são tempestades marítimas, né? Que aí faz as ondas ficarem com mais força. Chico tá aqui me perdoando. Vem cá, Chico. E aí, não entrar nessas condições, né? Faz uma escolinha de surf, né? Pra você aprender direitinho. E compreender o mar mesmo, e vai perguntando às pessoas, vai entendendo sobre maré, sobre corrente, sobre swell, sobre épocas, tipo, a época agora é uma época melhor de se aprender, então se você deseja aprender, entra numa escolinha e faça esse teste. Né, Chiquinho? Fala pra galera, é muito legal surfar, gente.